A paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Nós estamos aqui felizes por poder estar homenageando a todos os nossos irmãos que são pais, e queremos aqui deixar a nossa humilde e singela homenagem a esses homens que tanto têm feito, que tanto têm se esforçado para criar os seus filhos, para poder aí oferecer o melhor a eles. A nossa oração é que Deus, o nosso Pai Celestial, o Pai das luzes, possa continuar abençoando esses homens que realmente têm sacrificado e dado a sua vida pela sua família e pelos seus filhos. Nós vamos refletir por alguns minutinhos e eu gostaria de convidá-lo para nós fazermos uma leitura na palavra do Senhor, que está registrado no livro de Salmos, no Salmo de número 128. Este Salmo, ele nos fala do temor a Deus e da felicidade daquele que tem Deus como seu Senhor e como seu Pai. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo da família: bem-aventurado ou feliz aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás e feliz serás, e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, os teus filhos como ramos da oliveira em roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Nós queremos, irmãos, falar um pouquinho e prestar a nossa homenagem aos pais. E nós estávamos pensando a respeito deste tema, desta palavra, Pai, e nos sobreveio ao nosso coração algumas outras palavras que são sinônimos dessa palavra tão sublime, composta aí apenas por 3 letras, o P, o A e o I, né? Esse vocábulo na língua portuguesa, que vem significar esses homens tão guerreiros e tão maravilhosos que cuidam dos seus filhos. E deixar aqui uma mensagem de esperança, não apenas aos pais, mas também aos filhos, porque todos nós somos filhos, temos um pai, ou muitos que já não têm o seu pai presente, mas tiveram os seus pais, e certamente as lembranças, as saudosas lembranças, o carinho, o amor, os momentos maravilhosos, e por que não dizer os momentos também de dor, de tristeza, de desventura por vezes. Mas tivemos refletindo então nesse tema, Pai, sinônimos desta palavra. Quando nós olhamos para a palavra Pai e vemos a primeira letra desse vocábulo, que é o P, nós podemos lembrar de proteção. Pai nos remete à proteção. Quantas vezes, quando nós éramos crianças, ou aqueles que têm seus filhos ainda muito pequenos, os filhos, eles refletem, ou eles projetam no seu pai o seu protetor. O pai para um filho é como o seu primeiro super-herói. Todos nós olhamos para o nosso pai e enxergamos uma pessoa que pode nos trazer esse conforto, essa proteção. Nós imaginamos que ele poderá nos ajudar e nos defender em toda e qualquer situação. Por isso, quando nós lembramos da palavra pai, podemos pensar em proteção. Também podemos pensar em provisão. Homens que não medem esforços para trazer algo de bom para os seus lares. Homens que trabalham por vezes de sol a sol, em 1, 2 ou mais empregos,
para tentar trazer aí o pão de cada dia, o alimento, obviamente sabendo todos nós que tudo vem do Pai das luzes, como a própria Bíblia Sagrada nos revela, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo de cima, do Pai das luzes. Então nós vemos aqui que o Pai das luzes que concede a oportunidade aqui aos pais terrenos para lutar, para batalhar e trazer aí a provisão. Quando nós falamos da palavra Pai, lembramos também do vocábulo que nos traz aí padrão. Por que nós podemos falamos em padrão? Porque quando somos filhos, olhamos e nos espelhamos em nosso pai e temos o nosso pai, a figura do nosso pai, como um padrão para as nossas vidas. Infelizmente, hoje, irmãos, dizemos com muita tristeza que o sistema mundial, vamos dizer assim, o mundo tem tentado perverter esse padrão que foi dado por Deus, esse padrão de pai, de provedor, de protetor, e tem tentado aí perverter de uma maneira muito triste, muito às vezes descarada, podemos dizer assim, o verdadeiro padrão, a cosmovisão de Deus para a família, para o pai. Nós vemos que o pai também, ele é o progenitor, aquele que gera filhos, aquele que traz aí geração de filhos. Nós vemos a palavra pai também nos lembra de palavra que é transmitida como forma de orientações, de conselhos, de recomendações, de mandamentos. O povo de Israel, o próprio Moisés, como o pai daquela nação, podemos dizer assim, ou o líder daquele povo, ele instruiu aos homens, aos pais, às famílias, que pudessem transmitir as palavras de Deus aos seus filhos a todo tempo. E nós vemos na palavra que está registrada lá em Deuteronômio, no capítulo 6 e o versículo 4, aquilo que eles chamam de Shema, ou seja, a transmissão da lei, a transmissão oral da lei aos filhos, ao povo de Israel. E lá Moisés começa, quando vocês falarem aos seus filhos, digam assim: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus, Ele é o único Deus. E ele começa então a instruir o povo, os pais, os chefes, os cabeças de famílias, que pudessem trazer esses ensinamentos ali aos seus filhos. E um dos mandamentos que foram transmitidos, nós conhecemos muito bem, o 5º mandamento: honra, pois, ao teu pai e à tua mãe. E vemos ali que a palavra nos mostra que, atrelado a esse mandamento, a esta palavra que o próprio Moisés disse ali: olha, vocês inculcarão aos teus filhos, sentando-se, levantando, ao deitar, ao levantar, no caminho, quando vocês estiverem comendo, vocês vão falar a todo tempo. Por quê? Porque essa palavra deveria ser transmitida para que ela pudesse ser gravada não somente nas mentes dos filhos, mas também no coração. E como dissemos, honra o teu pai e a tua mãe, ela vem atrelada. A Bíblia Sagrada mesmo fala que é o primeiro mandamento com promessa. E uma promessa bendita que diz: porque se nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, se prolongarão os nossos dias sobre a face da terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Filho meu, ouve as palavras do teu pai e não desprezes a instrução da tua mãe. Nós ouvimos aqui dentro de poucos minutos atrás. Quando nós falamos a palavra pai, vemos aí propósito. Quantos filhos que muitas vezes estão perdidos nos seus propósitos de vida e que há a necessidade de o pai chegar e conversar e mostrar de repente um caminho ou indicar uma direção nas suas vidas, seja ela em qualquer área das vidas. Por vezes na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, nos nossos estudos, nas nossas perspectivas para o futuro, o pai, ele sempre está ali presente.
E quando falamos de presença, nós lembramos da palavra participação. Existe um comercial antigo, eu não sei se vocês todos vão se lembrar, mas os mais velhos com certeza se lembrarão, que dizia assim: não basta ser pai, tem que participar. O pai, ele deve estar ativo e presente na vida do seu filho. Por mais difícil que nós temos visto hoje essa presença mais efetiva, essa participação mais ativa por conta das correrias do dia a dia, mas nós vemos que existe ali a questão da qualidade dessa presença. Vemos filhos que são órfãos de pais que ainda estão vivos. Vemos filhos que muitas vezes estão abandonados dentro dos seus próprios lares. E a palavra fala que o pai, ele tem esse papel primordial, participar. Vemos aí outras e outras palavras como perspectiva, nos trazendo aí também essa questão de visão, de propósito, persistência. Quantos filhos que iniciam uma carreira, uma jornada, e às vezes por alguma situação pensam em desistir, lá vem o pai com um estímulo, com uma palavra de apoio, com uma palavra de encorajamento, e mostrar para o filho: filho, você pode sim, se você se esforçar, se você persistir. Nós vemos aí a questão da palavra da prudência. Os pais que tentam trazer o que? Sabedoria e prudência ao coração dos filhos. Aí nós vamos para a outra letra desse vocábulo pai. A letra A. Quando nós falamos da letra A, logo vem no nosso coração a palavra amor. E podemos dizer assim, que a palavra amor, o amor paternal, o amor de pai, ela é uma palavra que realmente vem transcender muitas e muitos outros sentimentos. É um dos sentimentos mais sublimes que um homem pode sentir pelo seu filho. A palavra amor, muitas vezes ela nos mostra que pais, de uma maneira até mesmo incondicional, procuram fornecer tudo aquilo que os seus filhos precisam. O amor aos nossos filhos, muitas vezes nos faz pensar no momento da doença: Senhor, como eu gostaria de eu estar doente no lugar do meu filho ou da minha filha. Isso demonstra o amor. Quando o filho muitas vezes está passando por uma dificuldade, nós falamos: Senhor, eu gostaria que essa dificuldade viesse para mim e que meu filho fosse poupado. Isso nos mostra o amor. E quando nós falamos de amor, nos lembramos do verdadeiro amor, o amor sacrificial que Deus ele teve pela humanidade. Que sendo o Pai, como o próprio apóstolo Paulo nos mostra, que Ele é Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus e o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como está registrado lá no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 3. Deus não teve, irmãos, medida no seu amor quando Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo. Nós vemos que, prefigurando isso, o pai das nações, Abraão, também quando Deus faz a promessa a ele: você será pai de muitas pessoas, você será pai de multidão, e o Senhor concede o filho a Abraão, Isaque, e de repente Deus pede o filho para que Abraão viesse sacrificar o seu filho. E nós vemos ali Deus apontando aquele sacrifício, aquele pedido para o seu próprio filho que seria entregue para morrer por nós. Deus então amou o mundo de tal maneira, entregando o seu único filho. Nós vemos a palavra autoridade também. Autoridade não no sentido de ser uma pessoa autoritária, uma pessoa que exerce de repente por medo ou por pressão ou por intimidação, mas a autoridade é aquela que nos mostra uma pessoa que transmite ensinamentos através do seu exemplo. Nós vemos ali a abnegação. Quantas histórias que nós já ouvimos de pais, de famílias, de progenitores que deixaram de repente de se alimentar, abriram mão do seu prato de comida para que os seus filhos não passassem fome.
abriram mão de se alimentar para que os seus filhos pudessem ter alguma coisa para comer, porque eles abnegaram as suas necessidades mais essenciais para que os seus filhos pudessem ser providos. Amparo, nós vemos ali a proteção, quantos filhos machucados, feridos por N situações da vida, e o pai então estende os braços, abre os braços e acolhe. E nós vemos como Deus é tão maravilhoso, que Jesus Cristo, em uma das suas parábolas, que conta a respeito do filho pródigo, aquele filho que se ausentou da presença do pai, que abriu mão da companhia do pai, foi viver da maneira que ele imaginava que pudesse viver, e de repente ele não é bem sucedido naquilo que ele tinha como propósito, ele vê a sua situação miserável, volta-se para o pai, e ali está o pai de braços abertos para amparar e receber o seu filho, para trazer ali outra palavra, o alívio das suas misérias, das suas fraquezas, o alívio dos seus pecados, o perdão dos seus pecados. E nós vemos a palavra Abba, que nos remete que Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso paizinho, é aquele que cuida de nós. Nós somos transformados em herdeiros do nosso Senhor, fomos transformados em filhos de Deus, conforme está registrado em Marcos capítulo 14, Jesus mesmo referindo-se ao Pai como Abba. Marcos capítulo 14, versículo 36, e o apóstolo Paulo falando que nós somos filhos de Deus, Gálatas capítulo 4 e o versículo 6. Aí nós vamos para a última letra dessa palavra tão sublime, a letra I, e nos fala de integridade. Integridade. O pai que tenta passar ao seu filho esse aspecto do caráter, de um bom caráter, de um caráter íntegro, de um caráter inteiro, de agir da melhor maneira que puder, independente das suas condições, de ser uma pessoa reta, de ser uma pessoa honesta, uma pessoa que cumpridor dos seus deveres. A letra I que nos mostra igualdade, aonde dentro de uma família com vários filhos, o pai, ele não faz acepção de filhos, ele não faz acepção do seu amor por um ou por outro, amando mais um em detrimento do outro, não, aquele pai que ama de maneira igualitária a cada um dos seus filhos, independente do que eles são ou do que eles possam vir a fazer, ele continua amando de maneira igual. Assim é Deus, nos ama de maneira íntegra, de maneira igual, não há acepção do amor de Deus. Nós vemos ali o ideal atrelado à palavra propósito, atrelado à palavra perspectiva. Nós vemos aí a questão do pai intercessor, dos pais que muitas vezes se desgastam nas suas orações, nos seus pedidos a Deus, pelos filhos que por vezes estão afastados do caminho do Senhor, ou por muitas vezes desejarem ver os seus filhos bem encaminhados na vida. Nós vemos aí o pai como um intercessor, o pai que troca experiências através da interatividade, pais que interagem com seus filhos de maneira plena, como um instrumento de Deus, conforme o próprio Senhor, Ele nos dá essa responsabilidade. O Salmo 127, o versículo 3, nos diz que os filhos são a herança do Senhor. E se você recebe uma herança, você tem que entender o valor daquilo que você recebeu. A herança propriamente dita não é nossa, ela vem dos nossos pais, ela vem do Pai. E se os filhos são heranças, eles não pertencem a nós, pertencem a Deus, e Deus Ele nos dá para que nós venhamos ser os seus orientadores, os seus instrutores, os seus guias, o fruto do ventre, o seu galardão. E ele fala, como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Que Deus possa te abençoar, que o Senhor possa te ajudar, filhos e pais também. Hoje eu fui
tocado por uma cena, enquanto eu saía da minha casa, logo de manhã, e estava vindo até a cidade para comprar pão, logo pela manhã, e por conta da pandemia, nós sabemos que foi fechado as portas do cemitério para visitação, e nós sabemos muito bem que muitas pessoas, muitos filhos, têm esse costume de, no Dia dos Pais ou das Mães, de visitarem de repente o cemitério, de prestarem ali a sua homenagem e relembrarem a memória daqueles que já partiram, dos seus pais que já partiram. E ao passar em frente ao cemitério, não havia nem um carro, apenas um carro, havia apenas um carro estacionado na frente do cemitério. E quando nós estávamos passando, vimos ali um casal que descia com um arranjo de flor muito bonito, muito provavelmente sem saber que as portas do cemitério estavam fechadas, para de repente estar ali prestando a sua lembrança, a sua homenagem ao seu pai. E aquilo mexeu comigo e me fez lembrar que nós temos que aproveitar da melhor maneira possível o nosso tempo com os nossos filhos e filhas. Nós que somos pais e que também somos filhos, devemos aproveitar muito bem o nosso tempo com os nossos pais. Para aqueles que já perderam seus pais, resta a lembrança, as boas memórias, resta a saudade, resta o legado, resta o apoio e o ensinamento. E para nós que ainda temos, resta-nos o quê? Aproveitarmos da melhor maneira possível os nossos pais e os filhos aos seus pais. Esta é a nossa pequena homenagem, irmãos. Que o Pai das Luzes possa nos abençoar. Que o Pai das Luzes abençoe a você, pai. Que o Pai das Luzes abençoe a você, filho, para que você possa honrar o teu pai enquanto você tiver vida sobre a face da terra. E lembre-se, irmãos, o maior amor que um pai teve por toda a humanidade é o amor de Deus, que entregou o seu único filho, porque nos amou e quis nos transformar também em seus filhos. Que Deus nos abençoe. Amém.